Ruth convence Marco a fazer Violeta devolver o filho de Cacá e ainda expõe um podre chocante do passado de Violeta, deixando a ricaça em ruínas. Nos últimos capítulos da novela Volta por Cima, mesmo com Violeta implorando para manter o neto sob sua guarda, Ruth decide agir. Com sabedoria e firmeza, ela consegue abrir os olhos de Marco e o convence a entregar a criança de volta para Cacá, afirmando que nenhuma mulher, por pior que tenha sido, merece ser separada do próprio filho. Mas a verdadeira bomba vem logo depois. Diante de todos, Ruth revela um segredo do passado de Violeta, capaz de destruir sua reputação de vez. A revelação causa um verdadeiro escândalo e Marco, decepcionado, vira as costas para a aliada de tantos anos. Isolada, sem o neto e sem o apoio do único aliado que lhe restava, Violeta se vê pela primeira vez completamente sozinha. Tudo deverá acontecer logo após Violeta ficar cara a cara com Cacá na casa de Marco e não gostar nem um pouco disso. Assim que vê Cacá, ela cruza os braços e pergunta com ironia: "Posso saber o que você está fazendo aqui?" Cacá levanta o queixo, sem se intimidar, e responde: "Foi a Ruth quem me chamou, e se ela me chamou, é porque tem um bom motivo." Violeta dá uma risada debochada, se aproximando com passos lentos, e fala com arrogância: "A Ruth te chamou? Ah, por favor, ela não apita nada aqui. Quem manda nessa casa é o Marco. Ou você esqueceu disso?" Marco, que está parado perto da lareira, observa a cena em silêncio até aquele momento. Ele então se vira para Violeta e retruca com firmeza: "Vê bem como você fala com a minha mãe, Violeta. Respeito é bom e eu gosto." A expressão de Violeta muda na hora. Ela recua um passo, finge um sorriso contido e fala com tom mais ameno: "Não quis faltar com respeito a ninguém. Só tô tentando entender o que essa menina tá fazendo aqui, aparecendo assim do nada." Cacá se aproxima um pouco, encara Violeta de frente e responde com firmeza: "Eu vim atrás do meu filho e ninguém vai me fazer desistir disso." Violeta revira os olhos e responde com frieza: "Ele é o meu neto e isso não está em negociação." Ruth, que estava ouvindo tudo sentada em uma poltrona, se levanta com elegância e fala com a voz firme e sem rodeios: "E não é mesmo uma negociação, Violeta, porque o bebê vai ficar com a Cacá, que é a mãe dele." A sala fica em silêncio por um segundo. Violeta a encara, completamente surpresa, e balbucia: "O quê?" Ruth sustenta o olhar, firme como uma rocha, e repete com clareza: "Eu disse que o bebê vai ficar com a mãe, e essa mãe é a Cacá." Violeta fecha o semblante, mas não diz nada. O golpe foi direto demais até para ela responder na hora. Cacá observa a reação com o coração acelerado, mas sem desviar os olhos, pronta para lutar até o fim. O clima então pesa. Cacá está de pé, tensa, encarando Violeta, que segura o bebê no colo com firmeza. O olhar da mulher está carregado de dor, mas também de obstinação. Ela balança levemente o menino nos braços e diz com a voz embargada: "Eu não vou devolver ele, Cacá. Ela nem queria ter esse filho, essa mãe desnaturada. Esse menino é meu neto, filho do baixinho, meu filho, e ele é tudo o que me restou nesse mundo." Cacá dá um passo à frente, com os olhos marejados, e rebate com força: "Eu sei que eu não queria esse bebê no começo, e não vou mentir, eu não queria mesmo. Mas eu aprendi a amar esse moleque como eu nunca amei nada, e nem ninguém nessa vida. E eu exijo que você me devolva ele agora." Violeta aperta o bebê contra o peito, tensa. Antes que ela responda, Ruth se aproxima e fala com firmeza, sem alterar a voz: "Você pode ficar tranquila, Cacá, porque você só sai daqui com seu filho nos braços." Violeta regala os olhos e questiona magoada: "O que é que você tem contra mim, Ruth? Por que está fazendo isso comigo?
Ruth a encara de frente, sem vacilar, e responde com firmeza: porque eu te conheço de outros carnavais, Violeta. Conheci seu pai, e você sabe muito bem disso. Violeta desconversa, desviando o olhar, mas Ruth continua: e porque eu sou contra esse autoritarismo seu, esse jogo de manipulação. Eu vivi isso na pele. O Rodolfo me tirou o Marco quando ele era só um bebê, e eu passei anos sem ver o meu filho. Foi a dor mais profunda que uma mãe pode sentir, e eu não vou deixar que outra mulher passe por isso. Não sob o meu teto. Cacá se emociona com as palavras e agradece com a voz embargada. Obrigada, Ruth. Obrigada por me ajudar. Ruth se volta para ela, serena, e afirma: não precisa me agradecer. Eu só estou fazendo o que é certo. Já conversei com o Marco sobre isso, e agora é ele quem tem que tomar a decisão final. Todos os olhares se voltam para Marco, que até então estava em silêncio, observando a cena com um semblante sério e dividido. Ele respira fundo, olha para a mãe, depois para Violeta, e então fala com pesar: Violeta, você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu respeito o que a gente viveu, mas o que você está fazendo com a Cacá não é certo. Eu senti isso na pele, quando fui tirado da minha mãe, e eu não posso compactuar com isso. Violeta incrédula, com os olhos marejados: Marco, não. Marco se aproxima dela com delicadeza e fala com firmeza: você vai ter que devolver o filho da Cacá. Ele precisa da mãe dele. Violeta segura o bebê com força, como se não quisesse soltar, mas seu corpo inteiro treme. A dor está estampada em cada linha do rosto. Ela percebe que perdeu e que, mesmo doendo, não há mais o que fazer. E então Violeta, em silêncio, caminha rápido pelos corredores da mansão, com o bebê nos braços, com o rosto fechado e os olhos vermelhos, pronta para fugir dali. Cacá percebe a movimentação e grita: ei, onde pensa que vai com o meu filho? Marco e Ruth correm atrás dela. Violeta abre a porta da sala com brutalidade e se aproxima da porta principal. Antes que possa sair, Ruth ergue a voz com firmeza: se eu fosse você, não dava mais nenhum passo. Violeta se vira, com o corpo tenso, e questiona: vai me ameaçar, Ruth? Acha mesmo que pode me parar? Ruth dá um passo à frente, o olhar implacável, e afirma: não é ameaça, é um aviso. Porque se você der mais um passo, eu faço um podre seu vir à tona, e dessa vez para a polícia. Violeta congela na hora. O ar ao redor parece pesar. Ela encara Ruth com raiva e pergunta, mais baixo: do que você está falando? Ruth mantém o olhar firme e afirma: você sabe muito bem do que eu estou falando, Violeta. Violeta então arregala os olhos, furiosa, já sabendo do que se trata, enquanto Cacá e Marco se entreolham, confusos. Marco se adianta e pergunta, sem entender: mãe, o que é isso? Que história é essa? Ruth respira fundo e começa a revelar. O marido da Violeta, o pai do baixinho, ele era um homem frio, arrogante, humilhava ela, controlava tudo. Na época, ele comandava parte dos negócios dos Castilhos. Inclusive, tinha bom relacionamento com o próprio Rodolfo, na época que eu e ele estávamos juntos. Marco escuta atentamente, desconfiado, e pergunta: tá, mas o que isso tem a ver com a Violeta? Ruth encara a nora e revela com clareza que foi ela quem matou ele. Violeta envenenou o próprio marido, planejou tudo sozinha e, depois de se livrar dele, usou o baixinho, ainda criança, para continuar o legado da família. Ela o treinou, passou tudo para ele e ficou por trás dos negócios, controlando tudo nas sombras, porque não aguentava mais viver submissa. Marco dá um passo para trás, em choque. Não, não é possível. Cacá arregala os olhos e comenta, impactada: bem que eu desconfiava. Quando eu trabalhava para ela, sempre sentia que tinha alguma coisa errada naquela casa.
Agora tudo faz sentido. Violeta fecha o rosto furiosa e grita: você não tinha o direito de desenterrar essa história ridícula, Ruth. Ruth dá mais um passo à frente, desafiadora, e rebate: ah, eu tenho sim. E se você não quiser que eu escave ainda mais e coloque a polícia no meio, é melhor devolver esse bebê agora mesmo para Cacá, antes que acabe perdendo muito mais do que um neto. Violeta respira com dificuldade, os olhos marejados de ódio. Cacá se aproxima lentamente, encara a rival de frente e exige com firmeza: me entrega o meu filho. Agora. Acabou, Violeta. Ele não é sua posse. É meu filho. E você nunca mais vai encostar um dedo nele. Violeta hesita por um segundo. O olhar dela se quebra. A resistência vacila. Diante da pressão e das verdades jogadas no ar, ela se vê sem saída. O futuro de todos está prestes a mudar naquele exato instante. Violeta encara Cacá com o bebê nos braços, o rosto carregado de raiva, frustração e dor. A respiração dela está pesada, os olhos cheios d'água, mas ela sabe que perdeu. Com as mãos trêmulas, ela estende o menino para Cacá, que se aproxima devagar, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Cacá segura o filho com cuidado, como se o abraçasse pela primeira vez de verdade, e sussurra com a voz embargada: oi, meu amor, a mamãe tá aqui e nunca mais vai te deixar. Ela o embala contra o peito, chorando de emoção. Ruth observa a cena com um leve sorriso, enquanto Marco se mantém sério, atento a cada movimento de Violeta. Violeta enxuga as lágrimas com raiva e murmura entre os dentes: isso não vai ficar assim. Marco se adianta, a voz firme e cortante: não vai mesmo, porque eu quero você fora da minha casa, Violeta. Violeta o encara, chocada, e comenta: Você não pode estar falando sério. Marco a olha nos olhos, sem piscar, e afirma: tô mais sério do que nunca, depois de tudo o que eu ouvi, de saber que você foi capaz de matar seu próprio marido, que tentou fazer o mesmo com o Osmar. Quem garante que você não ia fazer o mesmo comigo? Para ficar com os meus negócios? Violeta, desesperada, fala: Marco, não, com você não. Eu jamais faria isso com você. A gente tem uma parceria. Marco suspira e responde com pesar: eu também gosto muito de você, Violeta, muito. Mas desse jeito, não dá para seguir. Não temos mais parceria nenhuma. O que você fez, o que tentou fazer, ultrapassou todos os limites. Ele aponta para as da escada, firme, e fala: pega suas coisas e vai embora. Violeta leva a mão à boca, engole o choro e, sem saída, caminha em silêncio até os quartos. Ruth se aproxima do filho, segura em seu braço e afirma com tranquilidade: você fez o certo, Marco. Por mais que doa, você fez o certo. Marco apenas assente, o olhar perdido no chão. Enquanto isso, Cacá se aproxima da porta com o bebê nos braços. Ela olha para Ruth e Marco e diz, emocionada: obrigada por tudo, de verdade. Ela então cruza a porta com o filho no colo, com o coração aliviado. Pela primeira vez em muito tempo, ela sai dali com a alma em paz. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.